Doutora Gláucia Heller, juíza titular da 13ª Zona Eleitoral de Bacabal, acompanhada de doutora Clícia, promotora de Justiça, concederam entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira no Fórum de Justiça, para tratar de aspectos relevantes para o dia das eleições. Nós resolvemos marcar essa nova entrevista, esse novo momento, primeiro porque eu percebi que estavam tendo desinformações, fake news. Inclusive me mandaram, assim, querendo saber se no dia tinha sabido que eu e a doutora Clícia tinha proibido o uso da camisa do candidato no dia da eleição, ou então da cor, do partido. E assim, eu vi a necessidade, por mais que a gente tinha tido aquele momento, mas pela aproximação mesmo, para a gente focar dia da eleição e esses 2, 3 dias que antecedem, a gente resolveu fazer esse novo encontro para a gente tirar as dúvidas referentes mesmo a esse finalzinho. E assim, primeiro, essa questão dessa fake news, lógico, não é totalmente sem sentido. Então, o eleitor, a eleitora vai sim poder usar a sua camisa com a foto do candidato, ou apenas com a cor, ou enfim, do jeito que querer, seu broche, seu boné. A manifestação individual e silenciosa, ela é permitida, Ninguém vai obstar isso, não. Isso é um direito do eleitor de ir votar e ir caracterizado com as vestimentas, com as cores alusivas a seu candidato, a seu partido. Ninguém está proibindo isso, não vai ser proibido. O que é que não pode? Eu com minha camiseta do meu candidato, até com a bandeira, porque bandeira é permitido, mas eu não posso estar fazendo, arregimentando, tentando convencer o outro a votar no meu candidato. Ou eu sair aglomerado, eu, minhas amigas, todo mundo com a camisa do nosso candidato, também não pode. É bem claro, a manifestação silenciosa e individual, não tem problema algum. Também aconselho para o eleitor e para a eleitora, leve a sua colinha. E outra, a cola é individual. Não vá passar para outra a sua colinha, o seu papelzinho, que isso aí é considerado boca de urna. Então você leve sua colinha com os seus números, exerça lá, depois você não jogue no chão também, que aí você vai estar poluindo. Você depois descarta no lixo a sua cola. Não passe para ninguém e nem jogue no papel no chão. No dia da eleição a gente sabe, toda uma famosa boca de urna, é crime, não pode. Eu não posso estar distribuindo santinhos, eu não posso estar pedindo voto, eu não posso estar fazendo propaganda, não é permitida nenhuma espécie de propaganda no dia da eleição. Eu não sei se eu estou falando, mas vai falando, doutora Cris, pra gente... Só voltando à questão do voto secreto, Sim. Que a proibição de o eleitor ou da eleitora entrar na cabine com o celular, na verdade, está previsto na Constituição Federal desde 1988. O voto é secreto, como a doutora Gláucia falou, justamente para nos dar a garantia de que nós continuemos em uma democracia, que possamos escolher os nossos candidatos com liberdade. Então, não é uma norma, uma regra que nós estamos criando, apenas o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, esclareceu em relação a isso, mas a garantia do voto secreto está previsto desde a Constituição de 88, na verdade muito antes disso. Desde quando o voto foi instituído no Brasil, ele é considerado secreto. E a proibição da utilização do celular, na verdade, é só um mecanismo, uma ferramenta para justamente garantir que o voto permaneça secreto. Também de armamento, e de munição, também quem só é permitido usar arma no dia 2, no dia da eleição,
policiais em serviço, tá? Policiais que não estejam em serviço, ele não pode ir para a sessão armado. Então isso aí pode falar. Passo a passo, né? Até a gente chegar no domingo, ele é sempre, ele é muito transparente e público, né? Nós tivemos audiência de geração de mídia, né? Que é quando a gente coloca os dados dentro da mídia, que vai ser depois colocar carga, né? Fazer a inseminação na urna e depois é lacrado. Então todo esse passo a passo ele pôde ser acompanhado por quem quisesse, né? Foi público. Inclusive. E assim, vale salientar que as pessoas ficam assim, até me perguntam assim, mas Cláudia, não tem como invadir a urna? A urna, ela não tem acesso nenhum à internet. A gente sabe que a maior, né, onde a gente tem essas invasões de computadores e tudo é na rede. Mas a urna, ela não tem contato com a rede, né? Nós geramos essa mídia e aí depois a gente coloca os dados que foi gerado na urna e lacra. Então ela não tem nada com a rede, assim, para dizer, o hack melhor do mundo vai invadir a urna. Não tem como, ele não tem acesso. Eu peço também, isso aí até o Carlos vai, porque isso aí no dia da votação acontece muito, das pessoas não terem antecipadamente olhado o local de votação. E aí ligam demais pro fórum, né? Porque acontece de ter ocorrido alguma mudança, né? É tanto que já vem o TRE e o TSE, eleitor, antecipadamente confira o seu local de votação. No e-título, para quem tem o aplicativo, ele já vai, né, por exemplo, eu vou votar em trânsito. Meu título ainda é de Presidente Dutra. Aí quando eu baixei, ele aparece lá, eleitor, o seu local de votação mudou. E apareceu meu novo local de votação. Então, se tiver ocorrido alguma mudança, vai aparecer, a pessoa é só observar no aplicativo. E nós temos outros canais, que é o site do TRE, né, tre-ma.gov.br, que você consegue. Tem também o 0800, que eu vou dizer aqui, né, 0800 098 5000. Lá você também consegue obter a informação do seu local de votação. E pelo WhatsApp, que é esse número que a doutora Cleiton até estava falando, que também vem com outras informações, é 61, né, o DDD 9637 1078. Que também, além de outras informações, você consegue saber o seu local exato. Não deixar para a última hora, porque pode ter acontecido alguma mudança. Então, verifica com antecedência, né, para já sair de casa com a documentação necessária. Aquela pessoa que não tem o aplicativo tem que levar o título e um documento com foto e já sair de casa sabendo onde é que é o seu local de votação. A pessoa pode até estar incitando a violência por meio de uma declaração dessa, né? Então, em qualquer situação, seja como uma semelhante a essa, tanto o aplicativo Pardal, quanto o e-mail institucional das promotorias estão recebendo essas denúncias. Então, para que a gente possa adotar as providências. Quem utilizar o aplicativo do Pardal, inclusive, pode ficar seguro que, de acordo com um convênio celebrado pelo TSE com o Ministério Público, o próprio sistema já encaminha aquela denúncia para que a gente possa adotar as providências. E aí a gente vai analisar se tem prova concreta sobre aquilo, se foi encaminhado alguma foto, algum vídeo, algum documento, porque é importante que fique claro também que a gente não pode denunciar por denunciar, apenas para tumultuar a situação, porque quer prejudicar outra pessoa, algo assim. Então, quem realmente quiser apresentar alguma denúncia, que o faça, mas sempre apontando algum indício de prova para que a gente possa iniciar a investigação e buscar a aplicação da pena para cada caso. A véspera da eleição é o último dia para passeatas, carreatas e o horário é até às 22 horas. Esse horário também é o último momento em que pode ser feita a distribuição de panfleto, de santinho, de qualquer material de propaganda, qualquer material gráfico só pode ser entregue até esse horário. Depois desse horário, já vai configurar
boca de urna. Então, a legislação ela é muito detalhista, ela especifica a conduta tanto para o candidato quanto para o eleitor dia a dia. E assim a gente faz a nossa fiscalização com base nisso. Porque as pessoas, eu mesma, um colega meu falou, doutora, é verdade que... Doutora não, que ele é meu amigo mesmo, falou assim, Glaucia, é verdade que a gente não pode ser preso agora? Não é bem assim, né? Então, existem exceções. A prisão em flagrante, prisão por sentença em crime inafiançável, ela pode, tem outra que é, deixa eu lembrar que são 3 exceções. Então, o que é que a gente não vai prender? Aquele mandado de prisão que já está expedido há um tempo, já, que não seja por um crime inafiançável, né, que geralmente são os mais simples assim. Então, assim, por que isso? Para garantir o direito de voto daquela pessoa. Já está um mandado de prisão que está aberto, já tem um tempo, não foi cumprido ainda, então não vai cumprir agora nesses dias do período eleitoral. Mas em flagrante, não é, então eu posso roubar? Posso... Não, em flagrante você vai preso. Tá? E sentença, se eu der uma sentença hoje por um crime, pronto, hoje mesmo eu dei uma sentença. Pode ser cumprida imediatamente por um crime inafiançável. E o último caso, eu fui me lembrando que esqueci de novo, mas peraí que eu tenho aqui, são três exceções. Em relação a... diz respeito a salvo-conduto. Um outro muito corriqueiro, como ele falou, infelizmente no nosso país, é o da compra de voto. É crime, e é crime tanto para quem está dando dinheiro, como aquele que está recebendo dinheiro. Então, inclusive, né, doutora Glaucia, a gente já reservou um espaço, sim, uma área, até bastante grande, né, doutora? Apesar de a gente ter tomado conhecimento que a nova UPR já está quase, sim, pronta, para nos 99% já de conclusão da obra, a gente já está reservando um local específico justamente para que essas pessoas sejam conduzidas para lá. Então, quem cometer crime eleitoral, seja de tumultuar numa sessão eleitoral, de compra de voto, de desobediência, seja nesse caso do celular ou em qualquer outro, uma pessoa que insiste, por exemplo, a entrar armada na sessão eleitoral, não pode. Como a doutora Glaucia falou ainda há pouco, somente os policiais militares de serviço que estejam fardados, trabalhando efetivamente, é que poderão utilizar arma de fogo. A nossa zona eleitoral, que é a de Bacabal, a 13ª zona eleitoral, ela proibiu, na verdade, a proibição já existe há muito tempo, né? A proibição do transporte de eleitor, como também de alimentação. Antigamente, abria-se exceção quando o município não tinha tanto acesso, eram poucas sessões eleitorais, alguém que estava numa zona rural, assim, bem distante, que tivesse que se deslocar para cá, para a sede, para poder votar. Então, naquela época, que isso se justificava, que havia essa necessidade, permitia-se que alguns carros credenciados antecipadamente, que usavam aquelas tarjas a serviço da Justiça Eleitoral, pudessem circular e transportar os eleitores. Dessa vez, nessa eleição, não há nenhuma exceção. Vai continuar, vai permanecer a proibição do transporte de eleitor, porque todos os povoados têm sessões eleitorais. Pronto. Ninguém precisa se deslocar. Porque essa lei até diz que a gente, quando fez 74, né? Que aí era aquela dificuldade, acesso difícil. Mas ainda porque esse transporte não é necessário, de forma legal, né? Se alguém for pego fazendo transporte... Nós até, inclusive, já baixamos a portaria e já passamos para as autoridades. Se alguém for pego fazendo transporte de eleitor, ou então oferecendo alimentação, está cometendo um crime e vai lá para esse lugarzinho ficar junto com os outros. Alguém durante a madrugada
jogar os santinhos nas ruas, próximos às sessões, na porta da sessão, em qualquer lugar onde for jogado o santinho. Então, o que vai acontecer? Como é que se fiscaliza? Como é que cada cidadão pode denunciar? Ele vai precisar fazer 2 fotografias. Uma à distância, para poder a gente ter uma visão ampla, para tentar demonstrar aquela quantidade de santinhos que foi utilizado, né? Aquele excesso, pouca quantidade, muita quantidade, de qualquer jeito, tudo é proibido. Mas a foto à distância vai dar justamente essa noção para quem for julgar na hora de aplicar a pena. Se a pena de multa vai ser de R$2.000 ou de R$200.000, por exemplo. Então, essa quantidade que vai ser demonstrada com essa foto à distância vai poder auxiliar, né, o julgador. E se a pessoa for pega, a pessoa que está jogando? Aí, calma. A outra fotografia, né, eu falei que são 2, ela é aproximada. É necessário que a gente tire uma foto próxima para identificar aquele candidato ou candidatos, porque às vezes passa um candidato meia-noite, aí joga lá na porta. 00:15 já vem outra pessoa e joga de outro candidato. Então, é necessário que fique identificada a foto, né, pela foto, quem é efetivamente aquele candidato que mesmo ele pessoalmente não tenha jogado, ele vai ser responsabilizado. Mas nós temos nosso planejamento para esses próximos dias, né? Não só durante o dia, à noite e à madrugada. Nós temos todo um esquema até o dia das eleições. Então, assim, eu realmente peço que as pessoas baixem essa ansiedade, deixem de ficar oriçadas na porta de casa esperando não sei o quê, porque nós vamos tentar ao máximo, até com a força policial, manter a tranquilidade na cidade. Então, assim, não é que às vezes as pessoas olham, a doutora Glaucia, a doutora Clícia quer punir. Não é nosso interesse. Inclusive, a gente vem, desde muito antes, tentando conversar, passando o que pode, o que não pode, desde sempre, para evitar isso. Ninguém quer prender ninguém quer aprender trio, ninguém quer... Não é nossa vontade, muito pelo contrário. Mas a gente só quer que respeitem, né? Respeitem. É até interessante que eu vejo assim, um candidato que desrespeita uma regra simples de uma propaganda eleitoral. Que candidato é esse? Que ele não consegue cumprir uma regra tão boba até, de um tamanho de um adesivo, de uma bandeira que não pode, de um trio elétrico que não pode, sendo que pode mini, pode um carro de som. Mas é porque parece que tem uma necessidade de desrespeitar. Que candidato é esse? Qual é o exemplo que ele está dando? Lá na frente, ele vai respeitar? Mas eu estou falando até de outros comércios. Pode abrir. O que é que o proprietário tem que garantir? Ele tem que garantir que seus funcionários, em algum momento, eles tenham o direito lá de ir votar. Então, ele tem que fazer alguma escala, algum rodízio, né? Em algum momento daquele dia, o funcionário tem que ir lá e poder votar. Ele tem que dar esse intervalo. Mas poder abrir, o comércio vai poder abrir. E outra informação é que a promotoria estará funcionando no dia da votação, né? Nós temos uma escala de plantão por solicitação do TRE como contingência. Caso nós temos aqui também. A gente é o terceiro. É a terceira? Tá. Primeiro lá. Não sabe. Aí depois coisa aqui vai funcionar também, né? Caso seja necessário para fazer o encaminhamento, a transmissão dos dados, né? Aí podem ser utilizados aqui depois os sistemas aqui, os computadores do fórum, e caso precise também o da promotoria. Antigamente,
Tinha aquele negócio de entrar com o candidato, né? O candidato X vai votar. Aí ele entra lá na sessão, aí faz o gesto dele lá, sei lá, qualquer, pousa para a fotografia. Nessa eleição não vai ser permitido. A imprensa não vai poder entrar na sessão eleitoral. Aí, no caso, se quiser fazer alguma entrevista, alguma chamada, e ver como é que está a movimentação, se a sessão está muito cheia ou não, tudo lá fora da sessão eleitoral. Da sessão, exatamente.